geração que seria um pouco mais esperta, mais forte e talvez mais resistente que a de seus pais. Durante todo o período Cretáceo, os dinossauros realizaram danças de acasalamento ritualizadas, perigosas, decisivas. Para os machos, apenas os mais fortes ou mais hábeis ganhavam o direito à recompensa, e apenas seus genes eram passados adiante. Um chifre maior, um folho mais forte, garras mais afiadas, melhor audição, visão ou olfato. Os genes de características menos úteis em algum momento chegavam ao fim da linha. Os fósseis nos ensinam muito a adaptação dos dinossauros, mas pouco revelam sobre seus rituais de acasalamento. Se imaginarmos os grandes tiranossauros de 3, 4 toneladas fazendo danças de acasalamento, você sabe, é um pouco estranho. Mas o que sabemos com certeza é que os riscos do acasalamento eram reais. Os fósseis mostram sinais de ferimentos sérios ou mesmo fatais. Caudas partidas, costelas e vértebras fraturadas, crânios mordidos. Os dinossauros criavam a próxima geração sob seu próprio risco. Se haver uma tentativa de acasalamento por parte do macho, ele precisava ter certeza de que a fêmea estava receptiva. Porque se ela não estivesse, ela podia dizer não de um jeito mais dramático, para não dizer fatal. Existe uma razão para a evolução ter colocado as fêmeas no comando. Quando se trata de reprodução, elas é que fazem o trabalho pesado. Então, elas devem decidir quais traços devem sobreviver e quais devem simplesmente sumir. A fêmea é de fato o elo vital da corrente, é a que vai gerar os filhotes. Aquele pouquinho de esperma vai percorrer um longo caminho e a maioria dos machos talvez não se reproduza. Como os animais hoje em dia, a maioria dos dinossauros machos brigavam por uma chance de se reproduzirem. As fêmeas procuram um macho que possa provar mais força, resistência e talvez mais sagacidade do que os outros. Mas às vezes a evolução toma uma direção diferente e premia traços muito especializados e atípicos. Fisicamente, a crista do Parasaurófilo era inútil como arma. Era oca e frágil, e tinha apenas 1/4 de centímetro de espessura. Mas como ferramenta de comunicação, era uma forma de defesa extraordinariamente eficaz, capaz de transmitir mensagens complexas alertando sobre perigo ou dificuldade. Por mais de 1000 gerações, a crista cresceu em tamanho e o som que ela emitia ficou mais grave, com frequências mais baixas, capazes de percorrer longas distâncias. A habilidade de comunicação altamente desenvolvida se tornou uma vantagem evolutiva importante. E em pouco tempo, as fêmeas só queriam acasalar com os machos dotados de belas cristas. Era um órgão gerador de som. Sua única função era emitir sons específicos quando o ar passava por dentro do tubo. E como cada espécie tinha um formato específico, cada espécie tinha seu próprio som. Mas como exatamente a evolução criou uma crista óssea capaz de produzir sons que viajavam quilômetros? A resposta é simples. Para um parasaurófilo, os mesmos traços que possibilitavam a sua sobrevivência num mundo selvagem, logo se tornam os traços que atraíam uma parceira. Para um macho saudável, um instrumento de comunicação era também a ferramenta perfeita para atrair o sexo oposto. Era uma estrutura semelhante a um trombone sobre a cabeça e era usada para produzir música durante a corte. Os machos chamavam durante o período de acasalamento, tentando seduzir diversas fêmeas. E as fêmeas desafiavam os machos a se colocarem à prova, porque o ponto central da corte é que os machos mentem e as fêmeas são céticas. Então as fêmeas céticas provocam os machos a mostrar cada vez mais provas e provas e provas, para persuadirem as fêmeas a acasalar. Isto se chama seleção sexual. E como na seleção natural, ela significa que as fêmeas escolhem traços nos machos que tornam a sobrevivência da sua prole mais provável. Multiplique estas escolhas por milhares de gerações, e de repente as garras dilacerantes dos deinônicos estavam mais afiadas, rápidas e fatais. Os chifres dos triceratops estavam mais compridos e seu escudo mais resistente.
E a crista do parasaurófalo havia evoluído, e suas habilidades de comunicação estavam cada vez mais desenvolvidas. A grande preocupação de uma fêmea de parasaurófalo no período reprodutivo seria conferir os machos. Ou seja, procurar quais pareciam ser os mais saudáveis e, portanto, potencialmente melhores pais da próxima geração. A evolução não só aperfeiçoou as habilidades de emitir sons do parasaurófalo, ela também selecionou os genes para aprimorar sua capacidade de escutar e interpretar tais sons. Vários parasaurófalos machos ficariam emitindo chamados muito altos, muito roucos, de um tipo muito especial. E a fêmea ficaria avaliando a qualidade do chamado, avaliando o som, que poderia representar o quanto o indivíduo era saudável, a sua habilidade de ser preciso na geração daquele som, porque isso mostrava que era uma criatura com uma mente saudável, com todos os genes apropriados para aquela fêmea. Os machos com as maiores cristas podiam produzir frequências mais ricas e graves, sons que podiam viajar quilômetros. Essas baixas frequências se tornavam especialmente atraentes para as fêmeas. Diversos parasaurófalos competiam uns com os outros com esses chamados sonoros. E as fêmeas talvez respondessem dizendo: "Ei, garotão, essa música é linda, você é o cara certo pra mim." Modificações genéticas ao longo do tempo equiparam os parasaurófalos para captar e emitir sons de baixas frequências. Com o tempo, eles desenvolveram a capacidade de enviar e receber vibrações de frequências extremamente baixas, chamadas infrassom. Parece que cada espécie tinha sua própria série de notas. Podia haver até 5 diferentes espécies de parasaurófalos vivendo no mesmo lugar. Então, num período reprodutivo, poderíamos ouvir 5 diferentes orquestras, 5 diferentes registros de sons de corte. E seria possível sentir o som com os pés, já que eles emitiam notas muito graves. Mas o parasaurófalo era a exceção, não a regra. Para a maioria das fêmeas do Cretáceo, encontrar um macho que fosse mais forte, mais sagaz e com mais armas de ataque e defesa que os outros era crucial. Mas não era só isso. Para um Tiranossauro Rex macho, sobreviver até a idade adulta era um sinal de que ele teve uma boa criação. Sem dúvida, também havia desenvolvido boas habilidades de caça. E provavelmente até aprendido a se agachar quando era filhote para fugir de um Quetzalcoatlus. Em outras palavras, ele não teria chegado tão longe sem bons genes para transmitir. Mas evolução não dependia só de acasalamento. Também precisava garantir que aqueles valiosos ovos realmente eclodissem e que os filhotes crescessem. No mundo pré-histórico do Cretáceo, vagavam criaturas imensas, impressionantemente assustadoras e inacreditavelmente bizarras. Mas todo dinossauro, não importa o quão radical fosse, nascia de um ovo. E a evolução, além de garantir a ele um corpo engenhoso, lhe proporcionava um dos ovos mais avançados da história deste planeta. O ovo é como uma cápsula espacial. Tudo que o embrião vai precisar está ali dentro. E a evolução cuidou de mais uma coisa. A casca de um ovo de dinossauro era como um capacete de motociclista, capaz de suportar fortes impactos. E para proteger ainda mais o embrião, criou o albume, ou clara do ovo. A clara do ovo é como um gel e tem múltiplas funções. O manter o embrião em desenvolvimento úmido. Mas ela também age na absorção de choque, porque se o ovo é sacudido, você não vai matar o embrião que está crescendo com um choque súbito. Um ovo bem estruturado aumenta as chances do embrião conseguir nascer. E ao crescer, esse indivíduo transmitirá as mesmas características genéticas que o salvaram nas primeiras semanas de vida. Dentro de sua pequena casa, uma única célula fertilizada se dividia rapidamente. As novas células se tornavam uma miríade de tecidos que iriam criar os ossos, a pele, os nervos e os órgãos.
A divisão celular também formava o cérebro, os sentidos e as armas necessárias para proteger o dinossauro ao crescer. Na fase embrionária, diferenças genéticas mínimas, mudanças que podem afetar um traço em 1 bilhão, faziam a diferença entre um filhote que iria sobreviver e um que seria engolido, pisoteado ou mesmo que morreria de fome. Poder ver um Tiranossauro Rex bebê saindo do ovo deve ser algo comparável à emoção de viajar pelo espaço. Quer dizer, talvez eu pagasse um pouco mais para ir ao espaço do que para ver o Tiranossauro nascer, mas não muito mais. A era dos dinossauros foi uma era de biodiversidade sofisticada. Diversidade que prova uma coisa: a evolução cria não apenas uma, mas muitas estratégias de sobrevivência. Mas para uma criatura, a estratégia criada parece cruel. Ao longo da vida, uma fêmea de Sauroposeidon produzia milhares de ovos, mas só 2 ou 3 filhotes sobreviviam até a idade adulta. Isso quer dizer que muitos, quase todos os filhotes seriam mortos e comidos pelos predadores. Perder praticamente todos os seus filhotes para os carnívoros pode parecer um pesadelo evolutivo, mas na verdade é o oposto. Aquele sobrevivente, 1 em 3.000, podia carregar a característica distintiva que lhe dava a habilidade de fugir rapidamente enquanto seus irmãos eram devorados. Ou podia ter herdado uma combinação genética que permitisse que ele crescesse mais forte, maior e talvez um pouco mais veloz. O Sauroposeidon provavelmente cavava seu ninho fazendo um buraco com a pata traseira, agachava, botava alguns ovos, talvez 5 ou 6, talvez uma dúzia, cobria o ninho e saía andando, esquecendo-se dele. Por meses, os ovos do Sauroposeidon ficavam abandonados à própria sorte, aquecidos e protegidos apenas por terra e folhas em decomposição. Os ninhos eram campos de extermínio. Acredito que muitos ninhos de Sauroposeidon eram destruídos pelos predadores antes que os bebês pudessem eclodir. E mesmo com tantas adversidades, os Sauroposeidons prosperaram por mais de 15 milhões de anos. Eles são uma história de sucesso evolutivo. Mas alguns cientistas acreditam que eles poderiam ter ido mais longe ainda. Se eu fosse projetar um Super Sauroposeidon, daria a ele um cérebro maior porque o investimento seria insignificante. Estamos falando de alguns quilos a mais no animal de 40 ou 50 toneladas, mas se fosse mais inteligente, ele cuidaria mais dos filhotes. Os bebês seriam mais espertos e ele gastaria menos recursos na reprodução e mais recursos no crescimento. Crescer mais quando já se pesa 50 toneladas parece impossível, mas não é. Se eu quisesse criar um Sauroposeidon de 200 toneladas, colocaria mais 3 quilos de cérebro. Nenhum animal terrestre jamais atingiu 200 toneladas, mas a evolução manteve os dinossauros vivos por 165 milhões de anos. Eles se adaptaram a um mundo de tremendas mudanças geológicas e extremas temperaturas globais. Um mundo onde quase nada permanecia igual. De repente, o desastre aconteceu. Os dinossauros desapareceram da face da Terra. Parece que eles se foram para sempre. Será que foram? Para os dinossauros, o ciclo da corte, acasalamento, nascimento e morte continuou por quase 200 milhões de anos. Com cada geração um pouco modificada e um pouco